us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado a todos pela presença. Espero que seja uma manhã de sábado agradável para todos. Obrigado por prestigiar esse momento tão importante para mim, do lançamento do meu livro, Fazendo a Luz, uma nova energia para a humanidade. Eu escrevo esse livro já há alguns anos. Para quem não me conhece muito bem, eu sou formado em Engenharia Civil pelo UFC e Física pela UES. Me especializei em Engenharia de Petróleo pela Petrobras e fiz mestrado na área de energias renováveis na UES. Iniciei um doutorado na UFC, também na área de energia, mas teve que ser interrompido por questões de transferência de trabalho. Mas esse tema energia foi um tema que eu sempre gostei de estudar, tanto dentro da universidade quanto fora da universidade, de ler livros, assistir vídeos, palestras, me atualizar das novidades. E meu trabalho maior nesse livro, como um físico de formação, foi analisar os fundamentos físicos envolvidos em cada uma das fontes de energia e também tentar mostrar à sociedade que esse assunto é de interesse geral, já que nesse período de transição energética que estamos vivendo, a participação da sociedade é muito importante. Então é importante a gente ter esse conhecimento geral. Eu estou transmitindo também pelo Instagram, @FazendoALuz, para quem, familiares, amigos que estão distantes, não podem estar aqui, poderem acompanhar. Se alguém quiser compartilhar também, fica à vontade. E agora eu vou fazer uma breve apresentação do livro, mais ou menos uns 25 minutos. E já agradeço antecipadamente pela atenção de todos. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa. Assim criou-se o mundo, segundo a Bíblia. Mas por que será que Deus criou logo a energia antes de tudo, dizendo: faça-se a luz? Talvez ele já havia estabelecido que a energia seria algo fundamental para mover o mundo. E de fato, sem energia, nossa existência seria impossível. Precisamos de energia para nos locomover, para realizar qualquer trabalho útil. Até mesmo quando dormimos, precisamos de energia para manter nossos órgãos vitais funcionando. Então, sabemos que a energia é algo fundamental para as nossas vidas, que sem energia não há nenhum trabalho útil, mas afinal de contas, o que é energia? No capítulo 1, A Luz se Fez, eu descrevo como os mais famosos cientistas ao longo da história descreveram o conceito de energia. Essa famosa equação de Einstein, por exemplo, E igual a mc ao quadrado, é uma equação que fala sobre energia. Outros conceitos, como o princípio da quantização da energia, que é um princípio básico da física quântica, e outros conceitos mais básicos envolvendo energia, como aqueles que a gente aprende no ensino médio, de energia cinética, energia potencial gravitacional, o conceito de calor. A gente pode perceber que o conceito de energia se transformou muito ao longo da história, variando bastante dependendo de cada cenário de aplicação específico.
podendo ser simples para uns e complexo para outros. A ponto que o físico Richard Feynman, o pai da elerodinâmica quântica, chegou a falar que é importante reconhecer que na física de hoje nós não temos conhecimento do que energia é. Um dos princípios mais fundamentais de energia é o princípio da conservação da energia, ou primeira lei da termodinâmica. Esse princípio estabelece que a energia total de um sistema fechado permanece constante. A energia não pode ser criada e nem destruída. Se a gente extrapolar isso para todo o universo, pode nos levar à seguinte pergunta: toda essa energia sempre existiu ou foi criada em algum momento da nossa história? É incrível a gente imaginar que todo o nosso universo, com seus trilhões de estrelas, e algum dia esteve concentrado em um único ponto, uma singularidade, um ponto de densidade de energia infinita, conhecida como Big Bang. Assim fez-se a luz. No capítulo 2, A Luz se Fez, eu começo descrevendo as 4 interações básicas da natureza: a força nuclear fraca, a força nuclear forte, o eletromagnetismo e a gravidade. É importante entender cada um desses 4 mecanismos, porque compõem a base de todo tipo de energia. A força nuclear fraca é responsável pelo decaimento radioativo de partículas. Ela atua sobre uma propriedade fundamental das partículas conhecida como sabor, e é transmitida através de bósons W e bóson Z. A força nuclear forte é aquela que mantém prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico, e é transmitida através de partículas virtuais conhecidas como gluons. Atua sobre uma propriedade fundamental das partículas conhecida como carga-corpo. A força eletromagnética atua sobre a propriedade fundamental das partículas conhecida como carga elétrica, podendo ser de repulsão ou de atração, e é transmitida através de partículas conhecidas como fótons. A gravidade pode ser enxergada através de 3 visões diferentes. A visão clássica newtoniana, que é aquela que aprendemos no ensino médio. Temos a teoria da relatividade geral de Einstein, que é muito mais abrangente. A teoria de Newton ela é mais específica, vale para um cenário específico. E a teoria da relatividade geral enxerga a gravidade como sendo uma deformação do espaço-tempo provocada por corpos massivos. E ainda busca-se uma nova teoria, que é a teoria quântica da gravidade, na qual a força da gravidade atuaria sobre uma propriedade fundamental conhecida como massa e seria transmitida através de gravitons. No entanto, os gravitons ainda não foram detectados em nenhum dos experimentos. Seria um sonho dos físicos algum dia detectar essas partículas para um dia elaborar uma teoria quântica da gravidade e assim poder agrupar essas 4 interações numa única grande teoria, a teoria da grande unificação. Então, tendo abordado os conceitos básicos de energia, é hora de falar um pouco de história, da história da utilização da energia pela humanidade. É importante a gente fazer essa retrospectiva histórica para que a gente não repita os mesmos erros do passado. A fotossíntese e a respiração celular são 2 processos energéticos naturais fantásticos e essenciais para a manutenção da vida na Terra. Era assim que a humanidade usufruía da energia, apenas na sua forma bruta. Cada vez que a humanidade aprendeu a manipular a energia de uma forma um pouco diferente, um novo salto foi alcançado no progresso tecnológico. Quando o homem fez a luz a partir do fogo, deu um grande salto no seu progresso, na sua qualidade de vida, no seu conforto. Podendo assim cozinhar os alimentos, fabricar ferramentas, se proteger dos animais durante a noite e iluminar a sua vida durante a noite, dando muito mais produtividade e conforto à sua vida. Somente por volta do século XIII, século XIV, que o homem conseguiu manipular quantidades maiores de energia.
por exemplo, através dos moinhos de vento. Naquela época, na Europa, a crescente população exigia uma maior produção agrícola. E os moinhos de vento exerceram um papel fundamental para o crescimento da produção agrícola. Até hoje, na Europa, na Holanda, é possível ver vários deles espalhados. Exerceram um papel fundamental no desenvolvimento econômico da Holanda, naquele país, uma grande potência. Viajando um pouco mais pelo tempo, chegamos na época da Revolução Industrial. Quando o homem passou a dominar a energia do carvão e a tecnologia das máquinas a vapor, passou a fazer tarefas que antes eram inimagináveis, como, por exemplo, mover locomotivas, mover grandes máquinas que passaram a fazer o trabalho que antes era feito por 15, 20 pessoas. Já nessa época é importante ressaltar que nem sempre que a humanidade aprendeu a manipular a energia de uma forma mais engenhosa, nem sempre houve um progresso na qualidade de vida das pessoas. E muitas vezes veio acompanhado por aumento da degradação ambiental. Nessa época, centenas de milhares de pessoas vieram literalmente a morrer de fome, fruto do desemprego provocado pelas máquinas, e algumas vieram morrer pela inalação do ar cada vez mais poluído. Final do século XIX, quando Thomas Edison fez a luz a partir da eletricidade, as pessoas ficaram maravilhadas. Na época, era como se fosse algo mágico. Uma pessoa apertar um interruptor e acender uma luz. A indústria do petróleo fez um lobby contra, querendo mostrar que a eletricidade era perigoso. Então, nessa foto temos o físico Nikola Tesla realizando um dos experimentos ao público para mostrar que a eletricidade era segura e era poderosa. Hoje é impossível imaginar a nossa vida sem eletricidade. Quase todos os eletrodomésticos que utilizamos na nossa casa é movido a eletricidade. A eletricidade possibilitou a transmissão de energia a regiões separadas por centenas de quilômetros de distância a uma velocidade altíssima. Algo sem precedentes na história. No capítulo 3, eu levanto a seguinte questão. Quanta luz Deus nos fornece? As reações nucleares que se processam na estrela mais próxima ao Sol liberam radiação eletromagnética, que viaja pelo espaço por 8 minutos até chegar à Terra. Quando chega na Terra, atravessa diferentes camadas da atmosfera e também, sob efeito de rotação e translação da Terra, submete diferentes regiões a diferentes taxas de aquecimento, sendo responsável pela origem dos ventos. Então, quando falamos em energia eólica, também estamos falando em energia solar. Quando a radiação solar atinge a superfície das águas, auxilia no processo de evaporação e desempenha um papel fundamental no ciclo das águas. Então, quando a energia que corre nos rios também tem um pouco de energia solar. Quando os fótons da radiação solar incidem sobre a superfície das folhas, as folhas que nos parecem tão simples, na verdade funcionam como complexos conversores energéticos, transformando a radiação solar e armazenando na forma de energia química, fonte da principal energia para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Quando as plantas vão morrendo, vão levando para baixo do solo parte da energia solar acumulada. E durante o processo de milhões de anos, vai acumulando essa energia embaixo da terra. Então, quando falamos em combustíveis fósseis, também estamos falando de uma forma indireta de utilização da energia solar. Além da energia solar, o interior da Terra está cheio de calor armazenado durante bilhões de anos. E materiais radioativos continuam liberando mais calor. Cada átomo do nosso planeta contém energia. Corpos celestes massivos distorcem o espaço-tempo e causam efeitos perceptíveis à nossa volta.
A Lua, nosso astro mais próximo, exerce força gravitacional sobre a Terra e provoca a variação das marés. O mundo é repleto de energia, mas, infelizmente, não podemos utilizar toda a luz que Deus nos fornece. Estamos limitados a uma série de fatores. Fatores técnicos, fatores econômicos, fatores geográficos e fatores ambientais. Hoje, a maior ameaça ambiental que estamos vivendo é a questão do aquecimento global. É inegável que quando estamos pegando um carbono que está armazenado durante milhões de anos embaixo da Terra e estamos liberando para a atmosfera, é inegável que estamos interferindo de alguma forma no clima. O gás carbônico exerce um papel fundamental no controle da temperatura da Terra. Então, por mais que hoje tenha algumas pessoas que divulgam vídeos, né, no WhatsApp ou no YouTube, querendo mostrar que não existe um consenso científico sobre aquecimento global, é importante a gente ficar atento, que o consenso científico não se constrói com vídeo de WhatsApp, não se constrói com vídeo de YouTube. O consenso científico se constrói no meio acadêmico, com artigo científico, se constrói com ciência. E hoje já cada vez mais um consenso científico sobre aquecimento global, de forma que até alguns terraplanistas já estão assumindo que a chapa está esquentando. Então, qual será o papel da indústria do petróleo nesse processo? No capítulo 4, A Luz Negra, eu descrevo como funciona a indústria do petróleo e qual será o papel da indústria do petróleo nesse processo de transição energética que estamos vivendo. É importante a gente lembrar que, apesar de ser tida como vilã, a indústria do petróleo veio para resolver grandes problemas, inclusive problemas ambientais. Uma das primeiras utilizações do petróleo foi como fonte de iluminação, substituindo o óleo das baleias para fim de iluminação pública. Depois, a eletricidade substituiu as lâmpadas a querosene. Na época, achava-se que era uma grande ameaça à indústria do petróleo, como eu já mencionei. Mas o desenvolvimento dos motores a combustão deu um grande impulso à indústria do petróleo. E também veio, por incrível que pareça, para resolver problemas ambientais e urbanos. Imagine naquela época, começo do século passado, cidades como Nova York e Londres, que já eram grandes cidades, imagine a quantidade de carroças que circulavam pelas cidades. Era uma grande quantidade de esterco animal nas ruas, era realmente um drama urbano. Conferências eram realizadas para resolver esse problema e nenhuma solução era encontrada. O petróleo veio para resolver esses problemas e veio para dar muito mais dinamicidade à nossa vida, muito mais velocidade, propiciando transporte a regiões distantes a uma alta velocidade. Mas hoje deve se adaptar para o período de transição energética que estamos vivendo. No capítulo 5, Luz que se renova, eu falo sobre as fontes de energia renovável. Eu começo descrevendo o conceito de energia renovável, é o capítulo mais longo do livro. Também falo dos fundamentos físicos, da física envolvida em cada tipo de energia, de fonte de energias renovável. Energia solar, energia eólica, energia geotérmica, energia maremotriz, energia hidrelétrica. Quais são os princípios de funcionamento de cada uma delas? Quais são as promessas para o futuro? Por exemplo, quando a gente fala na energia solar, muitos já lembram dos painéis fotovoltaicos, né, que estão aí crescendo bastante na sua utilização. Mas existe uma infinidade de possibilidades de utilização da energia solar, como esse que estamos vendo na foto aqui no deserto do Saara, em Marrocos, onde vários espelhos concentram energia solar num único só ponto. A energia eólica já vem crescendo numa taxa muito grande. E hoje aqui no Ceará já é possível ver vários parques espalhados pelo estado. A energia geotérmica
ainda é pouco utilizada no mundo, mas é muito importante em alguns países, como por exemplo na Islândia e também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, até por fatores naturais, essa energia praticamente não é utilizada. A energia maremotriz está começando a engatinhar. E alguns projetos já estão em execução aqui mesmo no Ceará. As hidrelétricas, cada vez tem menos espaço para grandes projetos de hidrelétricas, por fatores também ambientais. Outra energia que deve ser levada em consideração é a energia do lixo. O filme De Volta para o Futuro previa que em 2015 a gente ia estar abastecendo nossos carros com lixo. Mas a realidade de hoje é bastante diferente disso. A maioria do nosso lixo gerado continua indo para lixões a céu aberto e gerando um grande drama urbano. Em alguns países, como a Suécia, a energia a partir do lixo já é bastante utilizada. É verdade que a energia a partir do lixo ainda é um pouco cara, mas quando levada em consideração os outros fatores, como a economia, com novos aterros sanitários, geração de empregos na coleta de lixo, na coleta seletiva, tudo isso deve ser levado em consideração para a concessão de subsídios. A biomassa merece um capítulo separado. No capítulo 6 da Biomassa Faz-se a Luz, eu descrevo todas as principais possibilidades de utilização de energia a partir da biomassa, principalmente biodiesel e o etanol. O etanol, que já foi o principal combustível utilizado nos motores a combustão na década de 80. E hoje ele desempenha um importante papel, compondo 20% a 25% de toda a gasolina comercializada. Novos processos tendem a aumentar mais a produtividade do etanol da cana-de-açúcar, como por exemplo o etanol da celulose. O capítulo 7 do núcleo atômico Faz-se a Luz, eu descrevo um pouco da energia nuclear. Quando fala-se em energia nuclear, muitos já lembram dos acidentes que tivemos em Chernobyl e em Fukushima, no Japão. Realmente foram acidentes muito trágicos, que chocaram todo mundo. Mas, mesmo assim, alguns especialistas ainda defendem que a energia nuclear, principalmente aquela vinda dos novos reatores, causam menos mortes por megawatt gerado do que fontes tradicionais, como petróleo e carvão, e que poderia desempenhar um importante papel nessa transição energética, contribuindo com a redução do aquecimento global. Essa equação de Einstein, E igual a mc², nos diz algo muito importante. Uma quantidade minúscula de urânio pode liberar uma quantidade de energia equivalente a toneladas de carvão. Geralmente, quando falamos em energia nuclear, estamos nos referindo a reatores de fissão nuclear. Mas existe outro processo que é muito mais promissor, que é a fusão nuclear. É vista como energia do futuro. Hoje ainda não há nenhum reator no mundo em operação comercial, mas alguns países já estão investindo bilhões de dólares na construção de novos reatores. Gerar essa reação que se processa de forma natural no Sol é uma tarefa muito difícil. Precisamos acelerar íons de trítio e deutério a uma altíssima velocidade para simular temperaturas, alcançar temperaturas semelhantes à encontrada no Sol, para provocar a fusão que libera como resíduo hélio e uma grande quantidade de energia. Gerar essas altas temperaturas não é problema, isso já é alcançado. O problema é conseguir sustentar essa reação por bastante tempo. Precisa confinar esse plasma no campo eletromagnético e essas reações ainda duram pouco tempo. Mas cada vez mais estão sendo alcançados mais recordes e alguns especialistas mantêm muita confiança na energia da fusão nuclear e enxergam como sendo a energia do futuro. Então, tendo apresentado os fundamentos físicos de cada fonte de energia, do pouco do histórico
é hora de tentar propor uma nova energia para a humanidade. Somente uma sociedade com bastante conhecimento científico tem essa capacidade. É importante frisar isso. Nesse momento que a gente está vivendo, né, de tanta negação à ciência, que a ciência é o caminho para se fazer a luz no mundo. No capítulo 8, eu levanto a seguinte questão. Fazer a luz para quê e para quem? É claro que eu não tenho a pretensão de propor uma solução mágica. Eu quero simplesmente levantar essa questão. Até hoje, centenas de milhões de pessoas no mundo ainda vivem na escuridão. Precisam procurar lenha para cozinhar. Uma energia do século XVIII, nociva à saúde humana e nociva ao meio ambiente. Algumas crianças não têm energia elétrica para estudar durante a noite. Principalmente em alguns países da África, da Ásia. Então, nossa sociedade é impactada pelos rumos do setor energético. A gente é impactado pelo preço da energia que paga, pelo ar que respiramos e pela água que utilizamos. Então, não podemos ser meros consumidores de energia. Claro que é importante o nosso papel como consumidor consciente, como um consumidor que faz as escolhas corretas. Mas nosso papel deve ir além disso. A regulação do setor energético deve partir também do povo. Não existe uma solução mágica. A nova energia para a humanidade requer a nossa participação. Esse poderia ser o último capítulo do livro, que seria o objetivo maior. Mas por uma questão de coerência, como no primeiro capítulo a luz se fez, no último a luz se apaga. Eu me refiro agora às consequências da segunda lei da termodinâmica e da entropia. No primeiro capítulo eu mostrei que a energia total de um sistema fechado permanece constante. Não pode ser criada e nem destruída. Mas isso nada nos diz sobre as limitações de eficiência de determinados processos de transformação de energia. A segunda lei da termodinâmica nos impõe limites nos processos de transformação de energia. Em cada processo, uma parte da energia útil vai se transformando em energia degradada. Se a gente extrapolar isso para todo o universo, assim como eu fiz no primeiro capítulo, vamos chegar à conclusão de que toda a energia do universo, algum dia, vai se transformando em energia degradada, em energia não utilizável. Chegará um momento em que não haverá mais luz. Nada poderá ser feito. Isso não é deprimente. Pelo contrário, nós vivemos um momento fantástico da história do universo, repleto de energia utilizável. O deprimente é que a última luz no nosso mundo pode se apagar muito antes do que isso, se a gente continuar desperdiçando energia com coisas supérfluas, com coisas que não têm valor. A energia do amor continua sendo a mais poderosa de todas. Quando amamos as pessoas e o meio ambiente, é como se a gente estivesse ativando um novo mecanismo de conversão energética, muito mais eficiente. E assim faz-se a luz. Obrigado.